Olá, tô de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. Bom, nós estamos entrando no nosso último tema do módulo 1, né, o nosso módulo de fundamentos da toxicologia, e nós vamos tratar aqui dos agentes meta-hemoglobinizantes. Esses agentes, eles compõem um grupo de agentes tóxicos que acabam provocando a asfixia, tá? Ou pelo menos a redução da capacidade de perfusão do oxigênio no nosso organismo. Mas muitas vezes a gente fica na dúvida, né? O que é essa meta-hemoglobina? Às vezes a gente também confunde a meta-hemoglobina com a carboxiemoglobina, enfim, vira uma salada na nossa cabeça. O que é essa meta-hemoglobina? Você sabe? Vamos entender direitinho como é que funciona? Vem comigo então, olha só. Fiz um mapinha aqui para você para ajudar exatamente a fazer essa pré-leitura, né, do nosso assunto. Então, meta-hemoglobina é o nosso problema. O correto, o ideal, é que a gente produza, que a gente tenha dentro da nossa hemácia a hemoglobina, que é uma proteína quaternária, que tem um arcabouço, né, que contém o ferro, e através do ferro ocorre a ligação com o oxigênio e a distribuição de oxigênio pelos tecidos. O mundo ideal é esse. O que acontece é que algumas substâncias tóxicas, muitas vezes gases, solventes, eles têm uma certa afinidade com essa hemoglobina e acabam formando complexos estáveis. Isso acontece com o monóxido de carbono, né? Quando a gente para pensar no monóxido de carbono, a gente sabe que o grande problema dele é que ele vai se ligar à hemoglobina e vai formar um complexo muito estável, chamado carboxiemoglobina. E essa carboxiemoglobina impede o oxigênio de se ligar ao ferro da hemoglobina. A gente ainda tem um veneno que é o veneno clássico, né? Que é o cianeto. O cianeto também acaba interferindo nessa capacidade de respiração, mas porque ele se liga a enzimas, metaenzimas, né? Por exemplo, as enzimas presentes ali na etapa de respiração celular, tá? Então, citocromoxidase, por exemplo, tá? Então, se liga ali a citocromoxidase, não permite que aconteça a respiração celular e aí interfere também nessa capacidade de distribuição de oxigênio para os tecidos. Então, a gente tem meta-hemoglobina, a gente tem carboxiemoglobina e nós temos também o cianeto que influencia também nessa perfusão de outra forma. O fato é que a gente quer a hemoglobina livre ligada ao oxigênio levando aos tecidos, muitas vezes isso não acontece. Aqui no nosso caso, o que acontece para a formação do que a gente chama de meta-hemoglobina, tá? Então, primeira coisa, o que é a meta-hemoglobina, né? Primeira pergunta é essa, o que é? Então, a meta-hemoglobina ela é formada quando ocorre a oxidação do ferro da forma ferroso para a forma férrica, tá? Ou seja, do 2+ para o 3+. Banca de concurso só serve para dor de cabeça, para dar dor de cabeça na gente, né? O que a banca ela faz? Ela muda esses termos. Primeiro ela fala que o que acontece é a redução do ferro, não é redução. Se fosse a redução do ferro, ele não perderia uma carga negativa. Quando ele perde uma carga negativa, ele oxida, tá? Então, ele passa por um processo de oxidação da forma 2+ para a forma 3+, tá? Então, ele ganha uma carga positiva, oxidando. Beleza, outra coisa que ela faz é inverter a nomenclatura desse ferro. A gente precisa lembrar que o ferro 2+ é o ferro ferroso e que o ferro 3+ é o ferro férrico. Professora, eu não vou lembrar disso, eu não lembro nada disso. Olha só, deixa eu falar um negócio pra vocês, isso é segredo, ninguém pode saber, tá? Porque é vergonha que eu vou passar aqui. Mas com o objetivo de fazer você nunca errar isso na vida. O ferro ferroso, você vai lembrar que é o 2, porque tanto ferroso como 2 tem a letra O. 2 tem o 2 e o ferroso tem o O também, beleza? O ferro férrico, tem a letra I, férrico. Ele é 3+, porque o I é a terceira vogal, A, E, I. Então, agora você nunca mais vai confundir, tá? Então, ferro ferroso tem o O, 2. Ferro férrico, terceira vogal, I, ferro 3+, beleza?
não vai confundir isso, não vai achar que é redução, né? O que acontece é a oxidação, tá? Então, o que é a hemoglobina? A hemoglobina é a oxidação do ferro, a formação da metahemoglobina, né? É a formação do ferro de 2+, que é o ferro ferroso, para ferro férrico, que é o ferro 3+. Lembra que oxidar é perder elétron. Se ele perde elétron, ele cresce em carga positiva, tá? O que acontece com esse fenômeno de oxidação? A cor do sangue muda, tá? Justamente porque a oxidação altera a cor da hemoglobina. Na verdade, a gente sabe que a oxidação interfere na cor, né? De metais, enfim. Uma coisa que foi oxidada, ela muda de cor. Então, não ia ser diferente aqui na hemoglobina, tá bom? Então, a hemoglobina é isso. A metahemoglobina é isso. É a oxidação do ferro na hemoglobina, beleza? O que provoca essa oxidação? Qual que é a razão dessa oxidação? Ela vai ser provocada por diversos agentes tóxicos, né? E ela vai gerar uma perda de afinidade pelo oxigênio, pelos gases, né? Pelo oxigênio, pelo gás carbônico e pelo monóxido de carbono. Tá? Então, a hemoglobina, ela deixa de se ligar a oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono. E passa a se ligar com fluoreto, cloreto e cianeto. Tá? Então, ela perde a função dela. Nós temos a formação de metahemoglobina naturalmente? Existe sim a ocorrência natural, né? Como você pode ver aí. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Ó, existe a ocorrência natural dela, mas no máximo nós temos uma regulação natural que permite que 3% seja formado quando a hemoglobina vai deixar o oxigênio no tecido, um dos elétrons fica com ele, tornando o ferro 2 em ferro 3. Então, 3% durante a troca gasosa, não é nem a troca gasosa, a entrega do oxigênio para o tecido, durante esse momento da entrega do oxigênio para o tecido, 3% dessa metahemoglobina, dessa hemoglobina acaba se formando, né, se tornando a metahemoglobina. Então, existe sim uma ocorrência natural. Só que existe também mecanismos de controle de formação dessa metahemoglobina, tá? Então, nós temos aí embaixo, ó, 3 enzimas envolvidas nesse mecanismo de controle. Nós temos a diaforese 1, a diaforese 2 e a glutationa, tá? Então, essas enzimas, elas atuam no controle de formação dessa metahemoglobina. A diaforese 1, ela vai ser ativa, né, quando ocorre a oxidação da hemoglobina. Ela percebe aquilo e aí ela vai ser ativada para impedir essa oxidação. A diaforese 2, ela depende de NADPH, aí, né, e ela é útil no uso de azul de metileno. Então, quando o que está provocando essa questão aí é o azul de metileno, a gente vai ter aí a participação da diaforese 2. E a glutationa, que faz a conjugação para a eliminação dessa metahemoglobina. Qual é o tratamento normalmente para a metahemoglobina? Oxigenoterapia, porque a gente tem uma capacidade diminuída de oxigenação dos tecidos, né? Transfusão de sangue, principalmente concentrado de hemácias, que vai entregar a hemoglobina pronta, né, de outra pessoa para esse paciente. Só que o que a gente tem que lembrar é que a transfusão não é simplesmente um tratamento como se fosse um tratamento medicamentoso. A transfusão sanguínea, ela envolve riscos, envolve reações e ela deixa marcas. Uma vez em contato com um evento sensibilizante, como a transfusão sanguínea, você pode desenvolver anticorpos irregulares capazes de tornar mais difícil encontrar um sangue compatível para você no futuro. Então, a gente nunca pode transfundir se a gente tem uma outra alternativa, tá? Mas, enfim, a transfusão de sangue também é considerada um tratamento contra a metahemoglobinêmia, desde que a oxigenoterapia não foi suficiente. E nós temos também o tratamento com azul de metileno, né? Que o que acontece é que o azul de metileno
vai doar esse elétron para a metahemoglobina e aí ela volta a ser ferro 2. O que a azul de metileno faz é exatamente isso. Ela pega um elétron e ele leva para a hemoglobina, tornando a metahemoglobina uma hemoglobina. Porque aí o 3+, ele ganha uma carga negativa, ele volta a ser 2+. Então, ele sofre redução. Esse é o tratamento por azul de metileno, tá? Então, ó, a gente viu um mapa, a gente ficou aqui um terço da aula vendo um mapa e basicamente a gente viu muito já do mecanismo de intoxicação, das consequências clínicas, né, do tratamento e das enzimas envolvidas na intoxicação por agentes meta-hemoglobinizantes. Por isso que o mapa ele é muito importante. O mapa ele facilita a compreensão aí do conteúdo. Mas vamos para a teoria, tá? O que a gente precisa lembrar? Que esses agentes meta-hemoglobinizantes são substâncias capazes, então, de induzir essa oxidação que nós falamos, né? Do átomo do ferro, que está preso lá na hemoglobina, ele está no estado ferroso dele, e ele passa para o estado férrico, que é o estado 3+, resultando então em um pigmento chamado meta-hemoglobina. A meta-hemoglobina não consegue se ligar ao oxigênio, ao gás carbônico, ao monóxido de carbono devido à carga positiva do ferro. Ela possui grande atividade por fluoreto, cloreto e cianeto. Ela normalmente é produzida no organismo por um processo lento e consistente de autooxidação, decorrente da função de transporte de oxigênio, e qualquer situação que influencie a oxigenação dos tecidos vai aumentar a produção de metahemoglobina e de espécies ativas de oxigênio. Além da metahemoglobina, haverá desnaturação de proteínas críticas, incluindo hemoglobina, enzimas tio-dependentes e componentes da membrana celular que pode culminar em hemólise de grau proporcional ao estresse oxidativo. Então, olha só, esse slide, ele representa um dos braços daquele mapa que a gente viu. Agora, que forma que a gente pode ter essa formação de hemoglobina? Como que se forma essa metahemoglobina? Né? Nós temos a oxidação direta, que acaba acontecendo com cloratos, cromatos hexavalentes e sais de cobalto e de cobre. Essa oxidação direta ela não depende apenas do potencial de oxidação da substância à frente da hemoglobina, ela vai depender da capacidade da substância de penetrar a membrana eritrocitária e das condições intracelulares. E essa oxidação direta, né, pelo oxigênio, ela, claro, vai ser facilitada pela ausência de oxigênio. A oxidação indireta é normalmente a que prevalece, onde nós temos a participação do ferro e do oxigênio. Quando o oxigênio ele é ligado à hemoglobina, ele aceita um elétron do ferro, ferroso, com formação de superóxido e peróxido de hidrogênio. Envolve um elétron do ferro e um do substrato para redução do oxigênio e formação da água. Então, essa oxidação indireta é quando a gente tem a presença do ferro e do oxigênio e formação da água. Aí acaba sofrendo um processo de redução do oxigênio para formar água, então oxida o que está reagindo com ele, no caso que é a hemoglobina, o ferro da hemoglobina. Então aqui a gente tem hemoglobina mais ferro, a gente tem a perda de um elétron aqui e virou hemoglobina ferro 3, né, de ferro 2 para ferro 3. Esse oxigênio aqui, que está reduzido, né, ele ganhou uma carga negativa, ele ganhou esse elétron, ele vai formar o peróxido de hidrogênio, ó, aqui. Esse peróxido de hidrogênio libera um elétron justamente para formar água, né? E aqui nós temos um substrato que foi reduzido, substrato que foi oxidado, porque ele doou esse elétron aí. O mecanismo de redução da metahemoglobina normalmente acontece por um sistema denominado NADH citocromo B5 redutase. Nossa, professora, que nome estranho, que nome difícil. É a principal via de redução da metahemoglobina. Ou seja, é a volta, tá? Onde ela passa de metahemoglobina para hemoglobina. E nós temos vias alternativas, tá? Sistema NADPH, metahemoglobina redutase, né? Diretamente pelo ácido ascórbico e glutationa, que vai conjugar. E temos outros agentes redutores, como a cisteamina, a cistina,
Aí aqui a gente explica, né, o sistema redutase NADP-H dependente. Normalmente essa parte não é cobrada em concurso, acaba que aprofunda muito na teoria aqui e que normalmente não é cobrada em concurso. E nós temos aqui mecanismos indiretos de proteção. Esses mecanismos indiretos de proteção, normalmente eles agem sobre agentes oxidantes, eles previnem indiretamente a formação da metahemoglobina. O mais importante antioxidante celular é a glutationa. Ela tem um papel-chave para todas as células na preservação de grupos sulfidril das proteínas e para prevenir dano oxidativo em geral. Então, a glutationa ela tem esse efeito antioxidativo. A deficiência de todas as enzimas é conhecida e não a associação de metahemoglobina. Então, não tem ligação com deficiência enzimática. E nós temos aqui algumas enzimas envolvidas no metabolismo de radicais livres. Então, o superóxido dismutase é uma enzima que está envolvida no metabolismo de radicais livres, a catalase, a glutationa peroxidase. Né? Então, elas trabalham para quê? Para reduzir esse fenômeno aí de oxidação. Então, eu caracterizo a meta-hemoglobinemia como uma condição onde a concentração de 1,5 de hemoglobina está na forma oxidada. Então, de 100 moléculas de hemoglobina, eu tenho 1,5 que está oxidada. E essa condição, ela pode ser ou congênita, então a pessoa ela já nasce com essa deficiência de metahemoglobina redutase, que é a forma de manter a metahemoglobina dentro dos níveis normais, né, abaixo de 1,5. Ou ela pode ser adquirida por um agente químico oxidante, por exemplo, a anilina. Nós vamos ver, tá? Principal representante. Em prova de concurso cai muito a anilina. Entre as adquiridas, que são essas, né, agentes tóxicos, a mais frequente decorre da exposição a substâncias nitro e amina aromáticas. Então, substâncias derivadas de nitrogênio e substâncias aromáticas contendo amina I. E a segunda causa mais frequente é a idiopática, é aquela que acontece inexplicavelmente com alguma pessoa, tá? Detalhe, crianças menores de 6 meses, por acidose metabólica, resultam em diarreia, acabam produzindo, né, a metahemoglobina por acidose metabólica, porque crianças menores de 6 meses têm muita diarreia, vômitos, né, acaba desidratando, e isso vai influenciar nesse processo. E alguns fatores acabam predispondo as crianças a isso. Né? Então, a capacidade menor, né, de metabolização do que os adultos, então elas formam essa metahemoglobina, mas elas não conseguem metabolizar, né, reduzindo essa metahemoglobina para voltar a ser hemoglobina, enfim. E a terceira causa é a causa ambiental, né, os nitratos presentes na água, fertilizantes, alimentos, etc. E nós temos aqui a síndrome do bebê azul, né, que é uma síndrome que caracterizada justamente pela redução do oxigênio, né, perfundido aí no organismo, acaba pigmentando a pele, enfim. Aí nós temos aí a síndrome tóxica, né, normalmente é o desenvolvimento de metahemoglobinemia, pode ser lento e insidioso, em exposições crônicas, a baixas concentrações de metahemoglobinizantes, ou abrupto, como no uso de anestésicos tópicos. Manifestações clínicas. Cianose refratária, oxigenoterapia, então você faz o tratamento com oxigenoterapia e mesmo assim não consegue uma resposta, né? A hipóxia, ela é mais pronunciada do que é provocada pela perda equivalente de hemoglobina. Então, por exemplo, se eu tenho uma queda de hemoglobina de 3%, eu vou ter uma hipóxia menor, né, do que uma produção de metahemoglobina em 3%. Então, eu tenho lá 100 moléculas de hemoglobina. Se eu tenho a queda de 3, ou por anemia, por algum motivo, essa hipóxia gerada ela vai ser mais branda do que a hipóxia gerada pela formação de 3% de metahemoglobina. Então, é mais
pronunciada essa hipóxia por metahemoglobina. E aí nós vamos ter aí, ó, cianose aparente em metahemoglobinemias inferior a 10% e evidente em 30%. Né? Grupo de riscos. Indivíduos que já têm anemia, doença pulmonar, sepse, hemoglobinas anormais, idade inferior a 6 meses e idosos. A maioria das metahemoglobinemias não tem consequências clínicas adversas e requer terapia de suporte. Casos severos vão resultar em hipóxia e precisa de tratamento rápido. Isso aqui para concurso é importantíssimo. E quando eu falo isso, chega você acorda, né? Aí na aula. Ó, independentemente da causa, então a gente está vendo várias causas e tal, né? Independente da causa, olha o tratamento. Reversão, azul de metileno 1% via intravenosa. Então, tratamento para intoxicação por agentes metahemoglobinizantes. O que eu vou lembrar? Azul de metileno. Lembra que o azul de metileno é o Robin Hood da hemoglobina. Ele rouba elétron de um lugar para doar para metahemoglobina. Quando ele dá esse elétron para metahemoglobina, a carga que está muito positiva, 3+, ela fica 2+. Eu ganhei um negativo, então eu fico 2+. Que processo é esse? Processo de redução. O processo inverso ao que formou a metahemoglobina, que é o processo de oxidação. Beleza? Então, o tratamento para intoxicação por metahemoglobina, muito bem, azul de metileno. Não erra isso. Combinado? Presta atenção em tratamento por intoxicação por agentes asfixiantes. Isso é muito importante. Inclusive, caiu na prova discursiva de perito criminal da PFOS em 2021. Tá? Só que o agente asfixiante, no caso, é o cianeto. Teve muita gente que acabou apostando em azul de metileno. Azul de metileno é mais adequado para intoxicação por metahemoglobina. E a intoxicação por cianeto, você acaba usando um agente tóxico nesse tratamento. É uma outra situação. É o famoso uma coisa, outra coisa. Beleza? Olha só, vamos dar uma tabelinha. É uma tabelinha que trata dos sintomas associados com os níveis de metahemoglobina. Ó, se eu tenho menos de 10% de metahemoglobina, teoricamente eu não tenho nenhum sintoma. De 10 a 20%, cianose perceptível na pele. De 20 a 30, ansiedade, tontura, cefaleia, taquicardia. 30 a 50, fadiga, confusão, vertigem, taquipneia, taquicardia elevada. 50 a 70, coma, convulsões, arritmias, acidose. Mais 70%, aí ninguém aguenta, morte, tá? É interessantíssimo, ó, metahemoglobinемia como indicador biológico da exposição ocupacional. Nós que trabalhamos em laboratório, né, a gente fica em contato com muitos agentes tóxicos, solventes, gases. E um desses agentes tóxicos são justamente agentes metahemoglobinizantes. Então, uma forma de fazer o monitoramento dessa exposição é justamente fazendo o quê? Análise de formação de metahemoglobina nessas pessoas que trabalham nesse ambiente, tá? Então, a capacidade de produzir metahemoglobina varia amplamente entre substâncias metahemoglobinizantes, uma relação quantitativa direta entre a exposição da hemoglobina, entre a exposição e a metahemoglobinемia não é possível ser estabelecida. Então, eu não posso fazer a relação entre a exposição e a quantidade de metahemoglobina que eu vou produzir. O aumento dos níveis. Então, assim, eu não tenho um padrão para falar assim, acima de 3, acima de... Não. Como varia muito essa produção, então eu não tenho um padrão. Agora, eu vou monitorar. Eu vou lá, faço meu exame admissional, faço meu exame periódico, começo meu exame periódico. Aí eu vou vendo que está aumentando essa produção de metahemoglobina, então é problema. Não que o meu valor vai ser comparável com o seu, mas se o meu estiver subindo, significa que essa exposição está demais. Tá? Então eu consigo monitorar essa exposição através da análise dessa metahemoglobina aí. Alguns estudos mostram que metahemoglobinemias superior a 0,5% são raras em pessoas não expostas. Então, para você ter um valor acima de 1,5, de alguma forma você está exposto, ou no trabalho, ou em algum lugar. E que as médias situam-se entre 0,8 e 0,... Situa-se ao redor de 0,8, com desvio padrão de 0,3, tá? Então, a média aí seria isso daí.
E aqui nós temos, né, alguns agentes químicos que são provocadores dessa meta-hemoglobinemia, tá? Então, nós temos aqui o nitrobenzeno, nitroclorobenzeno, nitronaftaleno, nitrotolueno, a anilina, que eu vou destacar ela aqui, porque eu não sou boba nem nada, eu sei que cai em provas, tá? A anilina, ortocloroanilina, dicloroanilina, os derivados da anilina, né? Os derivados aí de nitrogênio. N-isopropiolamina, N-metilanilina, nitroanilinas e por aí vai. E aqui, na tabela 3, alguns agentes químicos para os quais a formação de meta-hemoglobina não é a principal causa de toxicidade. Então, nós temos aí alguns que não vai ser considerado como principal causa a formação de meta-hemoglobinemia. Mas essa tabela aqui mostra os que trazem como perigo justamente a formação dessa meta-hemoglobinemia, tá? E aqui, para concluir, né, nós temos o mapinha, né, do agente meta-hemoglobinizante mais representativo, tá? Então, o que eles fazem? Lembrando, eles provocam a oxidação do ferro ferroso em ferro férrico. Por exemplo, aqui, a anilina, quando ela é hidroxilada, ela forma o para-aminofenol. Esse para-aminofenol, ele é conjugado e é eliminado. Mas esse para-aminofenol, ele está grifado porque ele é um marcador de exposição à anilina, tá? Essa anilina, ela sofre a N-oxidação e acaba formando a fenilhidroxialamina. Essa fenilhidroxialamina, ela é oxidada pelos eritrócitos, formando NADPH, formando nitrobenzeno, perdão. E ela reduz, porque ela sofre redução, porque ela rouba o elétron da hemoglobina. Isso acaba tornando um ciclo, ela sofre oxidação ou sofre redução, sofre oxidação ou sofre oxidação. Então, ela é oxidada e forma o nitrosbenzeno. Ele vai voltar a ter aquele elétron e rouba o elétron do ferro da hemoglobina e se reduz. Então, isso acaba virando um ciclo. E o grande problema é esse. Muitas vezes, se você não tiver enzima para destruir a meta-hemoglobina, você não interrompe esse ciclo, porque ele se autossustenta, tá? Então, a anilina, ela sofre oxidação, formando a fenilhidroxiamina. Essa fenilhidroxiamina sofre oxidação, formando nitrosbenzeno, só que ele não conforma, ele quer esse elétron de volta. E aí ele sofre redução, formando a fenilhidroxiamina, que sofre oxidação e assim vai. Redução, oxidação, redução, oxidação. Se não tiver uma enzima para acabar com essa bagunça, isso daí vai se autossustentando. E como nós vimos no começo, é assintomático, mas isso vai sendo acumulado ao longo do tempo e acaba provocando uma incapacidade respiratória. Beleza? Bom, basicamente, por enquanto é isso. Nós fizemos ali um apanhado geral sobre os agentes meta-hemoglobinizantes. Eu vou encerrar esse bloco. Eu falo no próximo bloco especificamente sobre cada um desses agentes. Eu vou falar sobre a anilina, eu vou falar sobre o nitrobenzeno, eu vou falar sobre a dimetionilina. E aí a gente conclui o nosso estudo, beleza? Eu espero você. Até mais. Tchau, tchau.